A lei natural da vida é nascer, viver e morrer. É algo aparentemente simples, mas que quando começamos a prestar atenção nos detalhes, se torna bastante complexo, não é mesmo? Quem nunca se perguntou como é a vida após a morte? Será que existe algo depois? Ou será que não há nada? O céu e o inferno existem. E Deus? De todas as perguntas relacionadas a esse tema, existem algumas que a ciência está chegando cada dia mais perto de responder. Você já parou para pensar qual é a sensação de morrer? O que nós sentimos? O que se passa em nossas cabeças nos últimos momentos? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Isso é o que você vai sentir quando morrer. Se tem uma certeza que temos durante a vida, é a morte. Por mais que tentemos fugir dela, por mais que tentemos não pensar em sua existência, a morte está ali, nos esperando. Todos os animais, plantas e bactérias estão fadados a perderem suas vidas. Até hoje, não existe um ser vivo que seja imortal. Obviamente, alguns animais e plantas vivem mais que os outros. Alguns seres vivos conseguem viver por centenas ou até milhares de anos, enquanto outros duram poucas horas ou minutos. A expectativa de vida média de um ser humano costuma variar principalmente de acordo com o país em que ele nasce. Os japoneses são um dos povos que vivem por mais tempo, cerca de 84 anos em média. No Brasil, a expectativa média é de 75 anos em geral, sendo que são 72 anos de vida para os homens e 79 para as mulheres. Claro que isso não quer dizer que todo mundo irá viver esse tanto de tempo. Todos podem viver mais, enquanto outros menos. Mortes por doenças, acidentes e assassinatos são bastante comuns ao redor do mundo. E aqui no Brasil. Mas e aí? Seja por idade, uma doença ou acidente, chegou o momento da morte. O que irá acontecer com o nosso cérebro, por exemplo? Cientistas da Universidade Charité em Berlim e da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, resolveram tentar descobrir o que acontece no nosso cérebro no momento em que morremos. Mas como fazer isso? Parece impossível, mas eles encontraram uma nova maneira para tentar desvendar esses segredos sobre a neurobiologia da morte. Liderados pelo cientista James Dreyer, a equipe teve de obter o consentimento dos parentes de vários pacientes terminais para analisar os casos. A pesquisa foi chamada de despolarização da difusão terminal e silêncio elétrico na morte do córtex cerebral humano e exigiu fazer o monitoramento neural dos pacientes terminais. Entre os pacientes, alguns tinham sofrido graves acidentes de trânsito, paradas cardíacas ou acidentes vasculares. Em todos os casos, não havia como salvar as pessoas, ao menos segundo os cientistas. O estudo também tinha o objetivo de entender como seria possível salvar vidas no futuro, até porque seria um grande avanço se descobríssemos como evitar a morte em alguns casos. Para ter um tipo de alimento para sobreviver, os neurônios consomem oxigênio e energia química do sangue. Quando o corpo finalmente morre, consequentemente, o fluxo de sangue deixa de chegar ao cérebro. Sem o oxigênio, as células então tentam sua última cartada: acumular todos os recursos que restaram. Sinais são enviados de um lado para o outro. Mas isso é em vão, já que o corpo já morreu. E isso
não pode ter mais efeito. Aí que começam a ser usados os recursos que restaram, que são as reservas de energias para manter as cargas elétricas internas até o fluxo do sangue, que nunca virá, volte. Em seguida, vem a despolarização da difusão, onde acontece uma liberação de energia térmica em consequência do desequilíbrio eletroquímico que mantém as células vivas, criando o que os especialistas chamam de tsunami cerebral. Essa reação foi observada em todos os pacientes envolvidos no estudo. E quanto mais o oxigênio ia diminuindo, a atividade elétrica também caía. Depois disso, aí vem o momento mais temido, a morte. Os resultados do estudo até apontaram que a ressurreição celular não é uma ideia completamente descartada, mas é preciso estudar bastante para conseguir esse feito. Como o próprio líder do estudo disse, a morte é um fenômeno complexo para o qual não há respostas fáceis. Em 2017, por exemplo, médicos de uma unidade de terapia intensiva canadense presenciaram um acontecimento raro. Por mais de 10 minutos, um paciente continuou tendo ondas cerebrais depois de ter sido declarado clinicamente morto. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Western Ontário relatou que a inatividade eletrocerebral precedeu a cessão do ritmo cardíaco e a pressão arterial em 3 pacientes. Mas em um deles, as explosões de onda delta única continuaram depois que o coração parou. Para eles, a experiência de morte é diferente para cada pessoa, pois cada paciente registrou diferentes reações, tanto antes quanto depois da morte. Diferente do estudo citado anteriormente. Sabe quando nos filmes o personagem diz que a vida passou bem diante dos seus olhos? Acredite, essa parte, segundo a ciência, é praticamente verdade. Mas como assim, praticamente? Pesquisadores da Universidade Hadassah, em Jerusalém, examinaram as funções cerebrais de 7 pessoas que tiveram experiências de quase morte. Eles conseguiram observar que todos os indivíduos que passavam por essa difícil situação apresentaram resultados de fortes emoções sendo vividas dentro de suas mentes. A única diferença das telonas para a realidade é como o flashback da sua vida é feito. Na verdade, na vida real, você não irá ver tudo o que viveu desde que nasceu até o momento da sua morte. Apenas os momentos mais marcantes estarão presentes e passarão pela sua memória. O dia que você conheceu seu grande amor, o nascimento de um filho, aquela viagem incrível e também momentos de medo, tensão que você experimentou. Uma das mulheres que foi estudada descreveu que foi como se séculos estivessem passando em frações de segundo. A noção do tempo é perdida completamente. Outro paciente afirmou que sentiu parte da dor que amigos e familiares sentiram. Já um neurologista chamado Cameron Chow decidiu estudar a respeito dos nossos últimos 30 segundos de vida. Além da parte do flashback, ele afirma ter feito grandes descobertas. Toda a sua experiência foi feita utilizando uma mulher que estava à beira da morte. Algumas pessoas afirmam que tiveram experiências nas quais você consegue sair do próprio corpo como se sua alma estivesse perambulando pelo local onde sua parte física está. Mas será que isso é verdade? De acordo com pesquisadores e também com o neurologista Cameron Chow, tudo não passa de um truque da nossa mente. Segundo ele, tudo que as pessoas veem são coisas criadas pelo cérebro. Ele inclusive pediu para uma pessoa descrever o que ela viu durante a sua experiência
E o pesquisador constatou que a descrição não tinha nada a ver com o que ocorreu de verdade no tempo em que o indivíduo estava inconsciente. Outra coisa que parece absurda, mas é real, é a famosa luz no fim do túnel. Porém, Shaw afirmou em uma entrevista para a revista Vice que essa luz não tem nada a ver com Deus, e sim com o funcionamento do nosso cérebro. As visões de luz no fim do túnel ocorrem porque, quando estamos morrendo, a quantidade de sangue bombeada para o nosso cérebro diminui. Isso faz com que sua visão vá ficando cada vez mais turva, como se você estivesse desmaiando. De certa forma, a morte do nosso cérebro é um desmaio eterno e com proporções muito maiores. Uma prova disso é um estudo realizado nos anos 2000, feito pela equipe do pesquisador Sam Parnia. Depois de entrevistar por 12 meses 63 pacientes que tinham voltado à vida depois de um ataque cardíaco, 7 deles conseguiram recordar dos pensamentos que, quando estavam inconscientes. Os relatos falavam de chegar a um ponto ou limite sem retorno, sentimentos de paz, e um dos pacientes relatou até que lembra de ter pulado de uma montanha. Os pacientes que conseguiram lembrar dessas experiências eram os que tinham os níveis mais altos de oxigênio no sangue, o que permite uma melhor função cognitiva durante a ressuscitação, o que explica as experiências mais vividas e a capacidade de lembrá-las. Um caso semelhante a esses foi o de Fabrice Muamba, que era jogador do Bolton Wanderers e sofreu um ataque cardíaco em campo. Muamba estava clinicamente morto e ficou sem sinais vitais por incríveis 78 minutos. Ele sobreviveu e, depois de tudo voltar ao normal, tentou descrever suas impressões. Segundo ele, era como se estivesse correndo dentro do corpo de outra pessoa. A última coisa que ele lembra antes de desabar é da imagem de 2 jogadores do time adversário. E por mais estranho que pareça, ele disse que não se lembra de sentir dor. Talvez a gente nunca descubra todos os detalhes a respeito da morte. Mas um dia morreremos e descobriremos pessoalmente o que sentimos quando é a hora da chegada da morte. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!